nós estamos falando sobre os aspectos bem naturais da Oceania, não é? Então, hoje, nós vemos a divisão da Oceania, vimos que a Austrália é a maior porção de terra contínua desse continente, vimos que esse continente é formado por um conjunto de ilhas, né? Algumas ilhas mais famosas do que outras. Vimos tudo isso na aula passada. Vimos essa composição da Micronésia, Melanésia e Polinésia. São ilhas, né, que formam a Oceania. E hoje vamos estudar ainda sobre os aspectos físicos da Oceania. Mas antes eu quero falar para vocês que a Oceania ela era conhecida como Novíssimo Mundo pelos europeus. Por que Novíssimo Mundo? A América ela era conhecida como Novo Mundo. Depois que os europeus eles começaram... Só um minuto, deixa eu ver aqui o chat. Tudo bem, Maria Vitória? Então, depois que a Oceania, vamos fazer um percurso pela história. Bem, naquela fase do mercantilismo, começou a sair vários navios em busca do novo, né, de novidades para comercializar na Europa. O que aconteceu? Encontraram, né, a América. Começaram a encontrar, né, novas culturas, novos objetos, novos meios. E aí a América... Eu vou precisar que vocês desliguem os áudios de vocês, porque tá me atrapalhando aqui. Ótimo. Então, a América, ela era vista como um novo mundo. Por quê? Porque era diferente e os europeus começavam a explorar. Já tinham encontrado a África, o continente africano, e quando encontraram a América, a chamaram de Novo Mundo. A Oceania foi o último continente a ser encontrado pelos europeus. E eles chamaram esse continente de Novíssimo Mundo. Então era bem diferente do que eles já tinham encontrado, por onde eles já tinham passado. Então o percurso era diferente, a organização desse lugar era diferente, o relevo era diferente, a composição desse continente é diferente dos outros. Aí nós temos aí um continente formado por ilhas. Dentre elas, né, a Austrália é a porção de terra contínua e imersa que mais chama a atenção dentro da Oceania, por ser a maior, porque tem uma diversidade de relevo, de vegetação grande. Então, é também conhecida como porção insular. Quando eu chamar de porção insular, eu estou falando de terras contínuas também da Austrália. Então, eu falo porção de terra insular, eu estou me referindo à Austrália como a maior porção de terra contínua da Oceania. Até aí alguma dúvida? Não, tenho. Por ter essa grande quantidade de terra, né, e ser imenso, a Austrália, né, ser uma porção de terra imensa, eu tenho diferentes climas e diferentes vegetações aí. Tanto na Austrália, como na Nova Zelândia. Todos os lugares eu vou ter clima e vegetação diferentes. Só que o que chama a atenção na Austrália é que, por seu tamanho, eu tenho uma grande quantidade e diversidade de clima e vegetação também. Olha, na Melanésia, Polinésia e Micronésia, que é isso aqui, ó. Polinésia, Melanésia e Micronésia. Nessa parte aqui, isso aqui são tudo ilhas. Vejam. Que são ilhas. Eu tenho temperaturas mais elevadas. Por que, professora, a temperatura nessa parte da Oceania é mais elevada? Por ter a localização acima do trópico. Então, se eu tenho a localização acima do trópico de Capricórnio, está me dizendo que eu estou próximo à linha do Equador. Acima do trópico de Capricórnio, eu vou ter uma localização próxima à linha do Equador. Consequentemente, eu vou ter mais incidência solar ali. Então, isso vai me gerar um clima diferente, geralmente um clima quente, mas que também é muito chuvoso e que vai gerar uma vegetação diferente.
Já na parte sul da Austrália e Nova Zelândia, a temperatura é mais baixa. Por quê? Porque eu estou me afastando da linha do Equador. Então, à medida que eu vou me afastando, geralmente para o sul, ou, por exemplo, no Trópico de Câncer, para o norte, as temperaturas tendem a baixar. À medida que essa temperatura vai baixando, vai interferir diretamente na minha vegetação e eu vou tendo uma diversidade de vegetação diferente. Características de plantas diferentes, folhas diferentes, caules diferentes, adaptação diferentes a cada estação do ano. Isso não acontece só na Europa, na América, na África, na Ásia. Isso acontece em todas as porções de terras emersas, ou seja, em todos os continentes, inclusive nesse continente chamado Oceania. E por ter um aglomerado de ilhas, a maritimidade ela vai exercer muita influência. O que é isso, professora? A maritimidade é a interferência que o mar exerce no clima. Por exemplo, se o mar sopra ventos quentes, eu vou ter um clima mais quente. Se o mar sopra, se tem uma corrente mais gelada atuando ali, a massa de ar que vai sair do oceano para o continente vai ser uma massa de ar mais fria. E tudo isso vai interferir. Bem, se eu tenho, por exemplo, o Pacífico próximo à linha do Equador, ele vai esquentar mais do que abaixo da linha do Equador. Então, a interferência da maritimidade vai ser diferente pelo aquecimento dessa água. Quanto mais aquecida, mais umidade eu vou ter na atmosfera. Então, mais umidade eu também vou ter chegando no continente. Até aí alguma dúvida? Não, professora. Não. Não, Só um eu tinha... minutinho. Pode falar. Posso continuar? Pode. Então, na região insular do norte da Austrália, eu já tenho uma zona intertropical. Ou seja, eu tenho uma zona que se localiza entre os trópicos. Localizar entre os trópicos significa também que eu vou ter ali uma interferência muito grande da linha do Equador. Lembrando que a linha do Equador, ela marca, né, a divisão da Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Mas se a gente achar as zonas térmicas, a gente vai ver que a zona intertropical, ela fica exatamente marcada pela linha do Equador. Acima eu tenho o Trópico de Câncer e abaixo da linha do Equador eu tenho o Trópico de Capricórnio. Se eu tenho uma localização de lugares entre essas faixas, entre esses trópicos, eu vou ter um lugar onde o Sol vai atingir de maneira mais intensa. Os raios solares vão chegar de maneira mais intensa. Consequentemente, o clima daquele lugar vai ser um clima mais quente. Possuem temperaturas médias e altas nessas zonas intertropicais, aí localizadas ao norte da Austrália. Possui pluviosidade acentuada. O que é pluviosidade? Hã? O que é? Quando eu falo pluviosidade, eu estou me referindo a quê? Pluviosidade. Vamos lá, pense no sexto ano. Vocês viram isso lá no sexto. Anotem aí no caderninho de vocês. Pluviosidade. Peraí. Alguma coisa relacionada à chuva, nuvem, não Sim. sei. Chuvas, exatamente. Sempre que eu falar pluviosidade e precipitação, anotem aí. Pluviosidade e precipitação. Eu vou estar falando de chuva. Na geografia, eu não digo que chove. Eu digo que precipita. Então, olha, hoje precipitou em Taquarana, que é uma mentira, né? Hoje não precipitou, hoje o dia vai ser daqueles, ensolarado. Então, estou dizendo que choveu em Taquarana. Se eu digo assim, o índice pluviométrico em Taquarana é médio. Eu estou dizendo que chove equilibrado aqui. Nem chove muito, nem chove pouco. É suficiente. Se eu digo que o índice pluviométrico é baixo, eu estou dizendo que não choveu muito. Ou, lá na Amazônia, lá na floresta amazônica, o índice pluviométrico é altíssimo. Significa que chove demais. Chove muito. Tem muita chuva ali. Então, quando falar de pluviosidade, precipitação ou índice pluviométrico, eu estou falando de chuva. Quando eu falar em fluvial, eu já estou falando de rios.
Então, pluvial, chuvas, fluvial, rios. Se eu relacionar qualquer um desses termos, vocês têm que saber essa diferença, tá bom? Então, anotem aí, não esqueçam. Posso continuar? Pode. Então, essa parte, né, norte, na região insular e norte da Austrália, eu vou ter também a maritimidade atuando. Na Oceania, a maritimidade ela vai ser um fator-chave, porque eu estou falando de um conjunto de ilhas. Então, ilhas sofrem interferência constante do mar. A maritimidade, ela acentua, né, esse índice essa pluviosidade, ou seja, esse índice pluviométrico, e apresenta uma baixa variação de temperatura entre máxima e mínima. Eu não tenho uma amplitude térmica tão elevada aí. Por quê? Porque o mar está acentuando constantemente, está interferindo constantemente no meu clima. Por exemplo, se você vai para a praia, vocês, alunos do sétimo ano, do oitavo ano, perdão, da escola educativa, estão na praia, tranquilos ali, passando o feriadão do dia 12, dia das crianças. Todo mundo foi lá na sexta, ficou sexta-noite, sábado, domingo, segunda, só saíram de lá segunda à noite, ontem à noite. Digamos que vocês foram passar o feriado na praia. Vocês conseguiram sentir uma diferença de temperatura muito grande entre o dia e a noite, ali na orla da praia? Quando fui, porque eu fui pro sertão, no sertão eu achei um calor infeliz, quando chegou 40 graus, parece. Ótimo, o sertão também é um bom exemplo. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Na praia, acontece o seguinte. A água ela demora o dia inteiro para aquecer, porque é um corpo translúcido. Então, a água ela pega, quando o raio solar bate na água, a água segura, abraça e não solta. Só que é muita água dentro do mar para aquecer. A primeira camada de água, aquela camada mais superficial, aquece. Só que olha o tanto de água que tem até o fundo do mar para ser aquecida. Então o sol ele fica aquecendo ali o dia inteiro. Só que ele não consegue aquecer aquela água de maneira rápida. Então o dia inteiro acontece o processo o sol manda os raios, a água segura. E ela fica segurando o dia inteiro. Enquanto o sol está irraiando, a água está ali abraçando os raios solares, pegando para ela. Então passa o dia inteiro aquecendo. Evapora a água também nesse processo. Então o dia inteiro está soprando um vento úmido do oceano para o continente. Por isso que você queima. Gente, eu fico queimada absurdamente. Eu fico um camarão ainda menos vermelho do que eu na praia. Mas eu não sinto. Tá queimando, eu não sinto arder. Eu só sinto arder no final do dia por conta da areia. Mas assim, a brisa que vai soprando, ou seja, aquela brisa fresca que sopra da praia para o continente, ou seja, para a areia, me permite faz com que eu não sinta queimar esse calor absurdo. Então, durante o dia, a gente tem o sol escaldante, um sol muito forte, mas a gente não consegue sentir isso nessa parte onde o mar sopra esse vento, porque o mar está soprando um vento úmido para a gente. Quando chega a noite, a temperatura tende a baixar, porque eu não tenho mais sol aquecendo a terra. Só que o que acontece no mar, ali naquela região próxima ao mar, nas regiões litorâneas? A água começa a soltar aquele calor que ela segurou o dia todo. Então, durante a noite, a temperatura baixa. Só que naquela região litorânea, o mar começa a soprar um vento mais quente. Por quê? Porque ela está soltando o calor que a água absorveu o dia inteiro. Então, eu não tenho, por exemplo, de dia deu 30 graus e à noite deu 20 graus. Eu não tenho essa... Aí a gente chama isso de amplitude térmica, que é a variação de temperatura. Agora, no sertão é diferente. No sertão, assim como nos desertos, acontece o seguinte. A Terra ela vai aquecer o dia inteiro. Rápido. Vai começar quando for às 9 horas da manhã, a Terra já vai estar aquecida. Porque os raios solares bate e reflete, bate e reflete. A Terra não segura os raios solares, porque não é um corpo translúcido. Então, o dia inteiro, enquanto o Sol estiver aí, atuando nessa parte aqui do hemisfério, a nossa Terra vai estar sendo aquecida. Quando o Sol vai embora, ele leva o calor também. E aí a minha Terra começa a resfriar, e resfria rapidamente. Então, nos desertos, por exemplo, eu tenho um calor, uma sensação térmica, uma temperatura absurda durante o dia, e quando chega a noite, baixa muito, fica muito frio.
Por quê? Porque a minha terra perde aquele calor. Às vezes acontece no sertão também. Em regiões, no continente, a gente tem esse processo. Entenderam? Só que aí na Oceania, eu não tenho essa variação porque o mar atua constantemente aí, já que são ilhas. Tem alguma dúvida? Não. Tem certeza? Todos vocês, nenhuma dúvida? Não. Por mim tá de boa. Ótimo. Aí, próximo da Ásia, né? Aquelas partes da Oceania que se localizam próximo da Ásia, eu tenho climas tropicais quentes e alternância de estações. E aí eu vou ter essa alternância entre temperatura, entre estações úmidas e estações secas. Essas partes sofrem influência das monções asiáticas. As monções asiáticas é um fenômeno que acontece lá na Ásia, muito interessante, principalmente aqui na Índia, né? Um dos lugares que eu mais cito nas aulas. Por quê? Porque acontece esse processo acontece da seguinte maneira. Durante o inverno, eu não tenho chuvas na Ásia. Por quê? Porque eu tenho os ventos soprando do oceano para o continente. Então, do continente para o oceano. Então, quando o vento sopra do continente para o oceano, sopra um vento seco, eu não tenho umidade. Porque as massas de ar mais úmidas virão do oceano para o continente. Já que eu tenho uma massa de água, né, que vai evaporar, a água vai sair do seu estado líquido para o estado gasoso e eu vou ter vapor de água aí na atmosfera. Então, durante o verão, eu tenho esse processo na Ásia. Os ventos durante o verão sopram do Oceano Índico, para o continente, levando muita umidade e ocasionando muita chuva, muita precipitação, tanto que chega a inundar e a alagar. E aí é muito importante porque é a partir das monções asiáticas que eu vou ter o cultivo de arroz, a risicultura, que é muito famosa nos países orientais. Já no verão, vai acontecer o contrário. Eu não vou ter vento soprando para o continente. Eu vou ter o contrário do verão, no inverno. No inverno, eu vou ter os ventos soprando do continente para o oceano. Vai ser um vento seco e no inverno não tenho chuvas. Então, é o que se chama de monções asiáticas. E isso interfere bastante. Já mandou o link? Ah, sim, já acabou a aula. Estava tão legal que acabou. Eu nem vi. Meus amores, a gente se encontra amanhã, tá bom? Tchau!